Isso. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Que la paix de Dieu seja avec vous. Que a paz de Jesus seja com vocês, irmãos. Je suis très heureuse pour d'être avec vous aujourd'hui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, irmãos. Como eu falei, estou de francesa, não podia deixar de falar, né, em francês, porque é uma oportunidade, né? E como eu falei, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É um culto de missões e a gente preparou tudo com muito carinho, né, para vocês. E eu queria falar hoje um pouco sobre missões mesmo. Hoje a gente tem a oportunidade de relembrar como tudo começou. Como começou a Verbo da Vida, né? Onde surgiu. A gente tem a oportunidade de relembrar e de acender novamente em nosso coração essa chama por missões e entendendo, conscientizar da importância de missões. Tem uma frase que diz assim: a igreja, ela existe por causa da missão e não a missão que existe por causa da igreja. Isso é uma verdade. Hoje, a Verbo da Vida existe porque um casal lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, deixou tudo e eles tinham uma palavra, uma direção: vá para o Brasil. Eles não sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam o que aconteceria posteriormente, mas eles só disseram sim. E eles vieram. E olha para você ver aonde tudo isso chegou. Né? Se você está aqui hoje, é porque esse casal, há mais de 20 anos atrás, muito mais de 20, na verdade, deu esse passo de fé, em obediência ao Senhor. Então, nós somos frutos da missão. E pensando nisso, a gente precisa ver qual é, de fato, o desejo de Deus na palavra. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do 1. Lá, a partir do capítulo, do versículo 1, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Aqui a gente já tem uma instrução, mas aí continua: pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos, repitam comigo, todos os homens sejam salvos. Repita comigo, salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Irmãos, aqui a gente já consegue pegar instruções preciosíssimas, né? A gente sempre fala no momento de missões, irmãos, missões, se envolver com missões não é só ofertando, mas também se envolvendo com oração, orando por missionários. Lá atrás, nós temos alguns missionários que estão pela Europa, né? Passe lá, ore por eles, leve, né? Tire foto, leve o nome, se envolva com missões, ore, porque é uma recomendação do Senhor. E também no versículo 4 fala: é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. E não somente isso, porque não é só o missionário, ele não vai somente levar a palavra e salvar o perdido, mas é também papel dele fazer com que esse mesmo cristão, novo cristão que acabou de se converter, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então esse é o papel do missionário. Missão e missionário não são palavras que a gente encontra na Bíblia, mas a gente entende com clareza, com facilidade, qual que é a ideia de missão na Bíblia. E essa é a visão. Fazer com que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E eu queria trazer um conceito para que a gente possa entender, porque às vezes as pessoas confundem um pouco o que é missão, o que é evangelismo. E para nós, dentro da Verbo da Vida Verbo da Vida geral, missões envolve tudo que for evangelizar um povo cuja cultura seja diferente da sua. Então, fazer missões é isso, é levar a mensagem do evangelho a todo povo cuja cultura é diferente da sua. Bem, como a Marcinha falou, né, a gente poderia estar com a igreja hoje mais cheia, afinal de contas, hoje é festa também, não é mesmo?
E, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade, até mesmo quando a gente está servindo na igreja. Fala, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho escala para cumprir. Mas, irmãos, a gente está no conforto da nossa vida cotidiana. Falando a mesma língua, as pessoas falam a nossa língua, a cultura é a nossa cultura, os alimentos, é um conforto. A gente só percebe o quanto isso é difícil quando a gente sai desse lugar. Eu conversei com um missionário um dia e ele falou uma coisa comigo muito interessante. Ele falou assim: eu tenho saudade de pegar ônibus cheio no Brasil. Por quê? Porque lá, no lugar onde a pessoa estava, é um lugar de diversidade cultural e as pessoas, elas se enchem de perfume, tinha muito árabe com muito condimento, então a pessoa, era muitos cheiros, são coisas que às vezes a gente não para pensar. E o missionário, ele está nesse lugar, vivendo uma coisa totalmente diferente do que ele está habituado, se alimentando de coisas totalmente diferentes e ainda assim servindo. E muitas vezes a gente fala assim, ai, tá difícil cumprir a escala, tá difícil ir à igreja hoje. Meus irmãos, o missionário, ele tá lá. E ele não só leva a palavra, mas ele serve aonde precisar. Se ele precisar pregar, ele prega. Se ele precisar limpar a igreja, ele limpa. O que for preciso, ele vai fazer. Ele vai servir aquele povo da forma que precisar. E como eu falei, missões é evangelizar um povo cuja cultura é diferente da nossa. E dentro do nosso próprio país, a gente tem pessoas com essa cultura diferente. Nós temos as pessoas muito, muito ricas. Nós temos os povos ribeirinhos, nós temos os indígenas. Nós podemos fazer missões dentro do Brasil. Então, é isso. O missionário, ele serve aonde ele estiver, no que precisar, fazendo com que as pessoas cheguem a esse pleno conhecimento, sejam salvas e cheguem a esse pleno conhecimento da verdade. Então, a gente sabe, irmãos, que onde o evangelho chega, onde o evangelho é propagado, as trevas se dissipam. Nós somos como tochas vivas. Mas, essa manhã eu quero muito que a gente tenha essa consciência de trazer para o nosso dia a dia missões. Pensar, orar por missões, apoiar missionários. Apoiar com que esse ministério seja, com que essa mensagem do evangelho seja propagada de forma mais fácil. Nós podemos cooperar. Agora, eu falei um pouco de missões, agora eu quero falar um pouco sobre o evangelismo. O evangelismo é um comissionamento, e ele foi dado a mim e a você. Então, diga comigo, o comissionamento é meu. Nós somos comissionados. Evangelizar é para todos. A gente sabe que tem o ministério do evangelista especificamente, mas todos nós fomos comissionados a carregar a mensagem do evangelho para todas as pessoas. Nós somos reconciliadores do mundo com Deus. Nós carregamos também essa missão. Nós temos essa responsabilidade de reconciliar o mundo com Deus. T.L. Osborne diz uma frase que é assim: que não está interessada em salvar o perdido, ela já está perdida. A gente precisa ter essa sensibilidade. Como que a gente tem feito isso? A gente tem pensado em pessoas, chamado para vir para a igreja, não somente isso, mas pregado com a nossa própria vida. Porque pregar não é somente falar, anunciar o evangelho, mas a nossa vida, ela é um evangelho. A nossa vida precisa transmitir, exalar a mensagem do evangelho. E a gente não sabe quando Jesus vai voltar. A gente sabe que ele vai voltar. E a Bíblia fala que é como num piscar de olhos. Mas vamos supor que tivesse agendado, Jesus fosse voltar amanhã às 10 horas da manhã. Quem que você gostaria muito que estivesse com você que não está? Irmãos, a eternidade, ela é real. A eternidade, ela é real. Todos nós vamos para a eternidade e ninguém vai para o inferno por escolha própria. As pessoas, elas precisam conhecer a mensagem do evangelho. As pessoas precisam ter a oportunidade de escolher por Jesus. E quem vai falar não é somente o pastor Gilson e a família dele ou qualquer outro pastor. Sou eu e você. Somos nós que vamos anunciar a mensagem do evangelho. Todos nós temos essa responsabilidade. T.L. Osborne diz também: o motivo de muitos cristãos não estar com a alegria da salvação estampado no rosto é porque se esqueceram de anunciar a salvação ao perdido.
A gente precisa anunciar, é o nosso papel como igreja, salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. A gente precisa salvar o perdido, e assim como está lá em Marcos 16:15, que a gente conhece muito esse versículo, que diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A gente precisa transmitir essa mensagem. A gente precisa também restaurar. Lembra de alguém que às vezes estava aqui na igreja e de repente sumiu? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas ninguém fez nada. Cadê a liderança? Cadê os ministros? Cadê os pastores? Cadê essa pessoa? Irmão, se você lembrou dessa pessoa, vá até ela. Esse comissionamento é seu também. É nossa responsabilidade restaurar pessoas que estão perdidas, que às vezes estão com dificuldades. É nossa responsabilidade também, irmãos, edificar. Não é somente quem ministra. Lá em Mateus 28, quero que vocês abram comigo, a partir do 19. Mateus 28, 19. É bem conhecido também. E diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que interessante o 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É nosso papel, irmãos, guardar essa mensagem do Evangelho com o nosso testemunho. Muitas vezes sem falar nada. Transmitindo a mensagem do Evangelho com a nossa vida, com a nossa conduta. Muitas pessoas elas vão vir para Cristo por aquilo que elas veem em nós. Pela nossa vida de fato transformada por essa mensagem exalando das nossas vidas. Então, irmãos, a gente coopera muito, edificando os irmãos com a nossa vida e ajudando. Às vezes pode ter um irmão ao seu lado que está precisando de suporte. Seja esse suporte para ele também, para que ele consiga guardar. Ensine-os a guardar todas as coisas que a gente tem aprendido aqui. A gente precisa ensinar, apoiar, ajudar. É papel de toda a igreja. Às vezes a gente se preocupa muito com o mundo e a gente fica assim, o mundo precisa ser salvo, as pessoas precisam ser alcançadas, alguém precisa fazer alguma coisa e muitas vezes a gente não se inclui nisso. Mas o ministério da reconciliação é nosso, é meu, é seu, é nosso. Ele não é só da liderança, ele não é só dos pastores, ele é nosso. E mais uma vez eu digo, uma igreja que não está interessada em salvar o perdido, já está perdida. Vocês podem falar amém, viu? Amém, glória a Deus, não está proibido. Se tem então, irmãos, alguém no seu coração que porventura não está aqui, vá até essa pessoa. Vá até ela. A gente pensa assim, eu não tenho chamado para ir para nenhum país, para nenhuma nação. E realmente, não serão todos que serão enviados. Mas você sabia que a pessoa que evangelizou, o apóstolo Bud e a Mama Jane, tem tanta cooperação quanto eles que vieram e fizeram tudo que fizeram? Você nunca sabe, irmãos, aquilo que Deus determinou para as pessoas. Você pode alcançar uma pessoa que vai ter um alcance imenso. Por isso que a mensagem precisa ser expandida. Não é porque necessariamente você vai, mas é porque você vai alcançar alguém que vai. Então, irmãos, por isso que a gente precisa ir até as pessoas. Existe uma coroa para quem ganha almas. Existe, irmãos, existe um galardão. Sabe, quando a gente não se preocupa com os perdidos, a gente também acaba se perdendo, acaba se esfriando. Quando não compartilhamos do amor de Cristo, a gente vai perdendo também a alegria. Você já percebeu que o povo da igreja é um povo alegre? É um povo alegre. É porque nós temos a salvação. É porque o nosso amor não se esfriou e não se esfriará. Nós temos a alegria da salvação, a certeza de que passaremos a eternidade com Cristo. Nós passaremos a eternidade com Cristo, mas isso não é algo que precisa ficar somente para mim e para você. Isso precisa ser anunciado. Nós precisamos anunciar isso. Eu vou passar a minha eternidade com Cristo, mas eu também vou levar alguns comigo. Amém? Se comprometa com isso. Você, às vezes, pode não ter tanto traquejo para falar e tá tudo certo. Cada pessoa tem um dom, um chamado, uma habilidade. Mas, irmãos, pregue calado. Pregue com a sua vida.
pregue com a sua conduta. Queira que as pessoas desfrutem a eternidade com você. Comece a gerar esse desejo. Irmãos, eu oro para que você comece a ter esse desejo, em nome de Jesus, de gerar pessoas para a eternidade, de levar pessoas para a eternidade com você. Como eu falei, ninguém vai para o inferno por escolha própria. As pessoas vão porque não conhecem, porque não sabem, porque não entenderam. Porque muitas vezes pessoas pregaram um evangelho que não é o verdadeiro, até inclusive com as suas próprias vidas. Por isso que a gente precisa ter uma vida que exala a mensagem do evangelho. Isso impacta diretamente, irmãos, na salvação de pessoas. Meu Deus, como isso é sério. Pessoas podem estar, às vezes, indo para o inferno por conta de conduta de cristãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se você tiver alguém, irmãos, alguém em seu coração que você tem orado para que essa pessoa receba a palavra, lembre-se que nós somos a igreja triunfante e nós exercemos a autoridade. Ore para que olhos e ouvidos espirituais sejam abertos, para que tudo aquilo que cega o entendimento das pessoas possam cair por terra, para que a pessoa possa receber a mensagem do evangelho. Vocês veem, nós temos tantas ferramentas, nós temos tantas possibilidades de alcançar pessoas. Está tudo conosco. Nós podemos orar, nós podemos mudar realidades. Pode parecer difícil, mas não é impossível e com o Senhor é possível e o poder dele, ele vai... Não somos nós somos apenas condutores dessa mensagem, mas é tudo com o Senhor, com o Espírito Santo agindo, convencendo. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Não é difícil. Às vezes a gente pensa assim, tá muito difícil aquela pessoa. Irmão, o Espírito Santo está habitando dentro de você. Você tem autoridade. Você tem o Espírito Santo que pode convencer. E você pode exercer autoridade sobre aquilo que tenta impedir a pessoa de chegar a Cristo. Pensem nisso. Se a igreja orar, tudo muda. Mas se a igreja não orar, tudo fica do mesmo jeito ou tende a piorar, com certeza. Então, fazer missões é isso. Nada mais é do que obedecer à vontade do Pai. E a tarde do Pai, assim como a gente lê, todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A igreja que não faz missões, irmãos, ela se torna um campo missionário. Assim como a gente tem visto com a Europa. A Europa foi berço, né, da história da igreja. Tudo começou ali. Quantas coisas aconteceram. E olha como hoje a Europa está. Então, a gente precisa pensar, lembrar que o Ministério da Reconciliação é meu. O Ministério da Reconciliação é meu. Então, você pode não ter esse chamar para ser outra cultura, mas você deve ser ensinado na sua igreja local. Você vai receber pessoas aqui, e eu tenho certeza disso, que muito em breve vão ser enviados para nações. Você está servindo aqui missionários, pessoas que vão ter um alcance grande no Senhor, vão alcançar pessoas em outras nações. Então você serve com missões servindo a igreja. Servindo os missionários que estão aqui, que muito em breve serão enviados. Cadê os missionários dessa igreja, gente? Cadê o amém desses missionários? A igreja, nós todos precisamos, irmãos, uns dos outros. É como o corpo. Nenhum órgão funciona sozinho. Cada órgão precisa do outro. E assim somos nós. É como o coração, ele precisa de pelo menos 3 outros órgãos para ele sobreviver, para ele bater. Ele é um órgão vital, mas ele não funciona sozinho. A igreja é assim, ninguém faz nada sozinho. Os missionários, eles são enviados, mas eles não fazem sozinho. A igreja está aqui suportando. Em oferta, em oração, em suporte, todo tipo de suporte. Precisamos cooperar com Deus em missões na nossa igreja local mesmo. Para alcançar o mundo, é necessário que nós sejamos uma igreja forte. Sabe, servindo uns aos outros com amor de fato. Porque o missionário, ele vai, mas ele precisa ter também um lugar para vir, para voltar, para recarregar as energias.
E a gente precisa fazer da igreja esse lugar para os missionários. Existem muitas formas de nós nos envolvermos com missões, como eu já falei aqui agora. E essa igreja, ela precisa ser uma igreja forte para suportar todos que irão. A gente tem essa palavra de que aqui será celeiro de muitos envios. Eu creio nisso. Amém? E nós precisamos ser essa igreja forte para suportar esses missionários. E eu não estou falando somente em financiar, porque isso é a parte mais fácil. Nós somos financiadores, amém? Mas principalmente somos aqueles que apoiam em oração, suportam de fato, assim como a Bíblia nos orienta. Sabe, pratique a palavra, coopere com as suas orações. Em Efésios 6, no versículo 18, fala: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Se a gente for olhar aqui, a gente tem diversos versículos que falam sobre isso, que nos orientam, que nos instruem. O próprio texto que li de 1 Timóteo fala sobre isso também. E sabe, eu estava pensando, irmãos, missões cooperam para que as profecias sejam cumpridas. Missões cooperam. Eu quero que vocês abram comigo lá em Abacuque 2. Lá em Abacuque 2, no 14, fala assim: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Missões cooperam para que essas profecias se cumpram. Como eu falei para vocês, a história da nossa igreja começou com um casal que veio dos Estados Unidos. E eles só tinham uma direção: vá para o Brasil. E eles se estabeleceram em alguns lugares aqui no Brasil, até que eles chegaram definitivamente em Campina Grande, onde é a sede da nossa igreja. Irmãos, eu tenho certeza que naquele momento eles não tinham clareza do alcance a proporção que isso tomaria. Hoje nós estamos em todos os continentes da Terra, em todos os continentes, não em todos os países ainda, mas nós chegaremos em todos os países. Se hoje você está alcançado, você está aqui na igreja tendo o privilégio de cultuar, foi por conta desse sim que eles deram. Olha para vocês verem o quanto a palavra da fé ela foi difundida no Brasil e no mundo inteiro. Isso é um cumprimento dessa profecia também. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Vocês veem como isso é sério, como isso é importante? E o que eu e você, nós estamos fazendo para cooperar, inclusive para essa propagação? Cooperar para as gerações futuras. Porque pense só o quanto o apóstolo Bud e a Mama Jane cooperaram para gerações que eles nem imaginam que vão ser alcançadas. Imagina o quanto ecoou a obediência desse casal. Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas gerações foram alcançadas até Jesus voltar. E como nós temos contribuído para que gerações futuras sejam impactadas. Quer um exemplo disso? Os nossos filhos. Quanto nós temos colocado os nossos filhos inseridos nesse ambiente da palavra. Nós temos aqui culto de crianças, culto de adolescentes, culto de jovens. A gente precisa fazê-los participantes disso. É obrigação minha e sua, pai e mãe. Nós precisamos trazê-los. Porque às vezes a gente está dando uma vida muito fácil para os nossos filhos. Porque às vezes a gente tem essa intenção mesmo, a intenção ela é boa. Mas essa facilidade está fazendo com que uma geração fraca se estabeleça. Mas a igreja, não. Nós vamos estabelecer uma geração forte. A gente estava aqui ontem no culto de adolescentes e nós oramos por isso. Nós declaramos adolescentes fortes, comprometidos e fiéis à palavra. Futuros pastores, futuros líderes, futuros missionários que serão enviados. Essa igreja estabelece uma geração forte. Amém? Nós precisamos pensar nisso porque, irmãos, a Europa ela está fria por causa disso, porque uma geração estabeleceu filhos frágeis demais. E a Europa, que foi o berço da história da igreja, hoje é um escárnio, é algo que
precisa de missionários para voltar e resgatar. Quanto tempo a gente tem investido nessa geração? Que é essa geração que vão ser os futuros líderes dessa igreja. De outras igrejas, os futuros missionários. Pensem como isso é importante. Quanto nós temos cuidado das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Isso serve para todos nós, professores do DI, líderes, todo mundo. A gente precisa cuidar dessa geração. O quadro atual da Europa, eu trouxe algumas estatísticas. O quadro atual da Europa diz assim, hoje ele é um continente pós-cristão. As igrejas estão vazias e muitas foram transformadas em museus, bares ou livrarias. E os poucos que congregam, hoje congregam com uma vida completamente contrária àquilo que a palavra nos orienta. Muitas vezes pessoas vão, cantam músicas seculares, ingerem bebidas alcoólicas, práticas completamente opostas à mensagem do Evangelho. A fé hoje ela é vista na Europa como passado. Não existe mais. Forte avanço do secularismo e do relativismo. Você quer uma coisa comum hoje em dia? Ah, mas todo mundo faz isso. Isso é normal, isso é comum. Os influenciadores estão influenciando aí de forma maligna muitas pessoas. Hoje nós vemos muitos influenciadores, mas poucos que de fato influenciam para a mensagem do Evangelho. Poucos. E esses influenciadores, eles têm cooperado para que essa geração se torne cada vez mais enfraquecida. Mas, como eu falei, a igreja não. A igreja não. As estatísticas dizem também que muitos jovens da Europa nunca leram a Bíblia. Há países onde menos de 5% da população frequenta uma igreja. Isso considerando qualquer religião, católico ou evangélico. E há um grande contraste, porque o continente que enviou missionários agora precisa de missionários. E isso se dá por conta de pessoas que não se preocuparam com as gerações futuras. A gente precisa olhar para as nossas crianças, olhar para os nossos adolescentes, olhar para os nossos jovens e ter de fato o pulso que nós precisamos. Trazê-los para a igreja, ensiná-los a mensagem do Evangelho, doutriná-los de fato a essa mensagem do Evangelho, porque são eles que vão propagar e já propagam. A gente vê aí muitos adolescentes e jovens que estão avançando muito nas escolas, nas faculdades, e é isso mesmo. Precisamos nos atentar para isso. Deus, irmãos, odeia o pecado que há no mundo. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Às vezes a gente tende a se afastar do pecador porque nós somos crentes. Hoje eu tenho uma vida, não quero. Mas, irmãos, como que nós vamos alcançar eles? Não estou falando para termos um estilo de vida e nem compactuarmos com aquilo que eles fazem, mas precisamos amar o perdido assim como Deus os ama. A igreja, ela deve ao mundo o poder de Deus. O poder de Deus, ele está conosco. E nós devemos ao mundo esse poder. Nós devemos ao mundo o amor de Deus, a cura aos doentes e tudo que Deus disponibiliza para todo ser, para todo mundo. Tudo isso precisa ser vivido e demonstrado através de mim e de você. Precisa ser vivido, demonstrado e falado através de mim e de você. Deus não nos criou para servirmos somente a nós mesmos. Nós vamos nos servir, com certeza, mas nós precisamos servir ao mundo. Ele nos chamou para servir ao mundo, para anunciar que Jesus morreu por eles também, morreu por nós, mas morreu por eles também. O Senhor, ele nos ordena isso, que façamos essa propagação do Evangelho. A gente precisa ver o mundo além do natural. Às vezes a gente está muito natural. A correria do dia a dia. É trabalho, estudo, igreja. E ali a gente vai se pegando cada vez mais no natural. Mas nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos auxilia em tudo. Ele nos auxilia em tudo. A Bíblia diz, assim como a Marcinha falou, que o amor de muitos se esfriaria. Irmãos,
Isso é muito sério. Muitas vezes nós estamos frios dentro da igreja, sem considerar a presença do Espírito Santo, sem considerar que nós temos o bom auxílio do Espírito Santo, nos direcionando, nos guiando. Vá até pessoa tal, vá até fulano. E muitas vezes a gente recebe essa direção e ao invés de irmos, a gente fala, olha lá, ninguém fez nada. É para você fazer, é para você ir. O alcance é da igreja. Não é do evangelista apenas, não é do pastor apenas, é nosso. Nós fomos comissionados. O amor de Deus, ele precisa se manifestar através da nossa vida. Ele precisa, isso é uma responsabilidade. Você é salvo, pronto, você precisa agora carregar essa mensagem com você por onde você passar. No seu trabalho, onde você estiver, com a sua vizinhança. Às vezes a gente tende a reclamar das pessoas, fulano é difícil, fulano... Irmãos, você tem a mensagem do evangelho. E esta mensagem transforma vidas. A minha vida foi transformada por essa mensagem. Eu tenho certeza que a sua também foi. E a de quantas outras não podem ser também alteradas. Carregue pessoas para a eternidade com você. Hoje nós existimos, as igrejas existem por causa de pessoas que não estão aqui mais. A gente fez um teatro aqui, ilustrando um pouco de como tudo começou. Pessoas que se doaram de fato. Pessoas que foram torturadas, assim como foi falado. A história da igreja, no início, ela é realmente cruel. E as pessoas se doaram com tudo. Muitos morreram por causa desta mensagem. Mas essa mensagem não deixou de ecoar, geração após geração. Agora, irmãos, o bastão está comigo e com você. A gente precisa se doar. A gente não sabe o que é ser perseguido. A gente não sabe o que é ser torturado. O pastor Gilson fala muito isso aqui. Se entrasse aqui agora homens armados com fuzis e dissesse assim, eu quero quem não renunciar a Jesus vai morrer. Quem de fato vai continuar crendo e falando, declarando? Quem de fato vai carregar essa mensagem até o fim? Às vezes nós somos um pouco covardes com essa palavra e egoístas também. Nós estamos aqui porque muitos morreram. Muitos morreram. Qual o legado que a gente tem deixado? O nosso legado, ele não é um legado para ser visto, mas para ser vivido. E talvez não para tantas gerações, como foi o alcance do apóstolo Budge e da Mama Jane, mas alcance para as nossas crianças, para a nossa família. Um legado para eles viverem. Qual legado a gente tem deixado para os nossos filhos, para eles viverem? Esse legado ele é feito de ensinamentos, de valores que a gente transmite. Pastor Budge, ele não está aqui mais, mas o legado dele está ecoando e vai continuar ecoando. O idioma dele não era o inglês, era fé, o amor. Então, irmãos, onde eu devo evangelizar? Aonde você estiver. Aonde você estiver, você deve evangelizar. Onde houver pessoas que precisam receber essa mensagem. Não hesite. Quando? Hoje, agora. Carregando, vivendo e também falando. Amém? Lá em Atos 1:8 fala que nós receberemos o poder do Espírito Santo que desceria sobre nós e nós seríamos testemunhas em toda Judeia, Samaria e até os confins da terra. Somos testemunhas. Testemunhas. Amém? Lembre-se sempre que você exerce uma influência. Não são só os influenciadores que exercem influência. Todos nós exercemos uma influência. A gente precisa exercer a influência desse poder de Deus que está em operação em nós. A gente exerce e é exatamente isso que atrai as pessoas para Cristo. Aquilo que a gente tem exalado de nós, tem atraído as pessoas para Cristo ou trazido uma certa repulsa. Porque, como eu falei no início, né, a igreja começou
E a gente sabe muito bem o que aconteceu e muitas pessoas foram se perdendo por conta dessa facilidade que muitos criaram para gerações futuras. E muitos cristãos, infelizmente, eles exalam essa repulsa pelo evangelho por conta das condutas. O que a gente tem exalado? Lá em Mateus 5,13 fala que nós somos o sal da terra e a luz. Nós somos o sal, nós damos o sabor e nós também somos aqueles que iluminam. Somos sal e luz. Nós estamos. A luz, ela não é colocada embaixo, ela é sempre colocada acima, não é assim? E nós, como a palavra diz, nós somos a luz. As pessoas estão nos vendo. Nós estamos sendo vistos pelas pessoas, as nossas condutas estão sendo observadas. Você está pregando com a sua vida. Isso é muito sério. Irmãos, o que acontece quando a gente trabalha para o Senhor? Quando a gente coopera? Quando a gente obedece ao Senhor? 1 Coríntios, no capítulo 15, abram comigo. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E a gente sabe que o Senhor, ele é um excelente pagador. Não faremos porque pensamos nisso, mas porque é desejo dele que tudo isso se cumpra. É desejo dele que nós sejamos obedientes e cumpridores dessa palavra. O Senhor pode contar com você essa manhã para a propagação desse evangelho? Amém? Vocês não tomaram café hoje não, irmãos? Meu Deus! Eu vou falar de novo. O Senhor pode contar com vocês? Amém. Amém, irmãos. Sejam cooperadores. O louvor pode subir. Eu queria que vocês meditassem sobre isso e que a gente tivesse um tempo de oração. A gente pensasse um pouco mais sobre como tem sido a nossa vida, como tem sido a propagação do evangelho através das nossas vidas, como nós temos cooperado. Eu falei aqui várias formas que a gente pode cooperar com missões, em oração, sendo uma igreja forte, cooperadora. A gente pode levar e transmitir a mensagem do evangelho para pessoas que vão alcançar outras nações. Nós somos cooperadores. Amém? Feche seus olhos, podem ficar à vontade, se quiser levantar, orar, ajoelhar. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Nós te rendemos graças porque fomos alcançados, porque temos o privilégio, Pai, de estarmos aqui no conforto da nossa vida cotidiana, ouvindo e recebendo essa palavra. Pai, obrigada porque nós temos a eternidade. Nós fomos alcançados. Pai, que eu oro hoje para que essa consciência caia sobre a igreja, de transmitir a mensagem do Evangelho, de transmitir, Pai, aquilo que o Senhor fez por nós. Pai, que nós sejamos essas pessoas responsáveis por trazer tantos outros para viver e desfrutar da eternidade conosco. Em nome de Jesus, nós declaramos o avanço da igreja, o crescimento da igreja. Pai, não porque desejamos uma igreja simplesmente cheia, mas porque sabemos que essa palavra transforma vidas e porque é desejo do Senhor que todos sejam alcançados e cheguem a esse pleno conhecimento da verdade. Eu declaro para esse tempo ainda mais avanço do conhecimento da palavra da fé sobre todas as nações e continentes. Eu declaro missionários sendo levantados. Eu declaro visões sendo estabelecidas, direções chegando, provisão chegando. Eu declaro nações que ainda não foram alcançadas, sendo alcançadas por essa palavra. Missionários que serão luzeiros em países, em lugares perseguidos ou não perseguidos. Mas essa mensagem vai ser propagada em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, pessoas que
ainda essa semana, Pai, vão se encontrar com outras e vão transmitir essa palavra. E essas pessoas, Pai, alcançarão, herdarão a eternidade conosco. Eu declaro, Pai, o avanço do Evangelho, o avanço em nome de Jesus, do conhecimento. Muito obrigada por essa palavra que me salvou, que me libertou, que me curou, que me edificou e que me impulsiona a pregar, a falar, a carregar essa mensagem. Muito obrigada, Pai, por aquele casal que largou tudo e veio fazer a sua vontade, obedecer a sua vontade, Pai. Muito obrigada. Que tantos outros sejam levantados em nosso meio. Que tantas outras gerações sejam alcançadas por essa palavra, por meio da obediência, Pai. Por meio da nossa obediência. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus é bom.